Olá, Nani, olá, pessoal de casa. Ouvindo esses depoimentos todos, né, dessas pessoas, a gente pode observar que há em comum uma habilidade de superação diante de uma situação problema, diante de uma situação adversa, vamos colocar assim. Dá pra gente também perceber uma adaptação, né, a uma nova realidade. Todo mundo se virando conforme dá, conforme tem os recursos para aquilo, né? E também a gente nota uma transformação, né? De experiências negativas, de uma experiência negativa, ruim, para um aprendizado para a vida. E isso é o que a gente chama de resiliência. Então, ser resiliente não é simplesmente você pensar positivo, mas você conseguir lidar com as adversidades. Então, ainda falando um pouquinho da resiliência, a resiliência ela é algo que a gente não nasce com ela, a gente consegue desenvolver ao longo, né, da nossa vida, da nossa prática. E uma das coisas que ajuda nesse processo de desenvolvimento da resiliência, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, é a aceitação do atual momento, da nossa realidade. Mas, Flaviana, por que você está falando tudo isso? Como vocês sabem, eu sou especialista na área de perdas e luto. E eu vejo muito a pandemia, a Covid, como um processo de luto. De que forma? Todos nós, né? Todos, não tem uma pessoa que não vá perder com essa pandemia. Então, a gente perdeu já a nossa rotina, né? A gente perdeu o convívio social, a gente perdeu a nossa liberdade de ir e vir, né? A nossa limitação. Agora, hoje, a gente tem uma limitação de liberdade. A gente não pode ir aonde a gente quer, da forma que a gente quer, quando a gente quer, né? Como a gente estava acostumado antes. Então, fora as outras perdas, né, econômicas e, enfim, em todos os aspectos isso a gente perdeu. E tudo que gera perda, a gente entra num processo de luto. E o processo de luto, ele tem algumas fases. Então, para vocês terem uma noção, tem a fase da negação, que eu acredito que a gente já passou, né? Tem muita gente ainda tá passando por isso, de negar. Não, mas isso não acontece, não é tudo isso, não. Tem a fase da raiva. Mas por que tá acontecendo isso? Mas, né? Tem essa fase também. Tem a fase da depressão, que a gente fica desmotivado, que a gente fica desanimado, que a gente não tem muita perspectiva. Então tem essa fase também. Mas hoje eu tô aqui mais para falar da fase da aceitação, que é a última fase do processo de luto. E aceitar não é você lidar com... E essa fase da aceitação é você, de fato, aceitar essa nova realidade, né? As mudanças. É fácil? Não é fácil, não é simples, né? É bem complexo, né? Gera sentimentos em nós, mas aceitar é o primeiro passo para a gente se tornar resiliente. Então, eu aceitar, eu vou conseguir enxergar essa realidade, eu vou conseguir lidar com essa realidade, eu vou conseguir entender quais são os meus recursos que facilitam para a adaptação nessa nova realidade e o que me prejudica também, quais são os meus recursos que estão me prejudicando, talvez as minhas crenças, né, limitadoras, enfim. Então, tem isso também. Então, recriar, se readaptar a essa nova realidade, é aceitar isso que a gente tem, né, a realidade que tá aí, né. Eu falo que não adotem uma postura vitimista, porque ela engessa, ela paralisa, ela tende a paralisar o ser humano. E potencializa o sofrimento também. Então, não contribui para desenvolvimento de uma
uma habilidade que a gente fala de resiliência. Então, nesse momento, talvez o que a gente busca é uma postura de método de solução que a gente fala. Então, é pensar o que eu posso fazer com isso, né? Então, a minha dica para vocês, né, é no sentido de chegar nessa fase de aceitação realmente, reconhecer os nossos sentimentos, né, validar isso, em nenhum momento menosprezar o que a gente sente, né, mas a gente tentar lidar com essa nova realidade de uma outra forma, de uma outra perspectiva, sair da nossa zona de conforto, que é muito difícil, mas é necessário, e tentar algo novo, né? É novo para todo mundo, pensar que tá todo mundo perdendo, né? Mas tem muita coisa também que a gente pode aprender, que pode evoluir. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.